Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui dando sequência na nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Laborduné até Magnus Carlsen. Eu trouxe uma partida agora. Bom, nós vimos no vídeo anterior que o Viswanathan Anand, o jogador indiano, venceu então um torneio organizado pela FIDE que valeria ali pelo título mundial no ano de 2007 e com isso o Anand se tornou o campeão do mundo. Ele não convenceu o mundo por ter participado de um formato diferente, de um match, como eu sempre havia sido até então. Só que agora, pelas regras da FIDE, o Kramnik teria o direito de disputar pelo título num duelo contra o campeão, no caso o Anand. Então, ano de 2008, e a gente tem esse duelo acontecendo aqui. Kramnik contra Anand, o duelo que todo mundo queria ver, porque tem que saber, né? Afinal de contas, a turma ainda não estava convencida aí a respeito do Anand. O Kramnik, um jogador muito forte, foi quem tirou o título de campeão mundial das mãos de Garry Kasparov. E a gente teve então aqui nas duas primeiras rodadas empate entre esses dois jogadores. E agora a gente vai ver a terceira rodada aqui, o Kramnik de brancas, o Anand de negras. Lembrando que é um formato aqui de 12 jogadas, então de 12 partidas. O melhor aí de 12 partidas será o novo campeão mundial, ou vai manter aí o título de campeão mundial. Vamos dar uma olhada aqui. Kramnik de brancas abre com D4, peão da dama. Temos aqui D5 pelo Anand. E depois de C4, C6, indo para uma defesa eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo aqui em C3 e E6. Indo para uma semi-eslava. E agora a gente vai ver que interessante aí os jogadores aí de semi-eslava. Vamos ver o Anand jogando semi-eslava aí de negras contra um jogador genial como o Kramnik. São dois gênios no tabuleiro. Vamos ver isso daqui. E3, cavalo aqui de bem em D7, bispo D3 e agora então partindo para a linha Merano da semi-eslava. Com D toma C4, bispo toma C4 e B5. A ideia aqui da Merano, da semi-eslava, é já partir para um ataque na ala da dama. Esse lance aqui está atacando o bispo. E as pretas vão tentar jogar com um plano como A6, bispo B7. E depois tentar jogar um C5. Esse é o plano típico de Merano com um ótimo desenvolvimento, né? Então essa abertura aqui é uma excelente escolha para as negras, bem dinâmica, com possibilidades aí para os dois lados. A partida seguiu com bispo D3 e agora A6. E4 indo para o centro, então esse é o downside, vamos falar assim, esse é o lado negativo, é o lado que as negras têm que se preocupar quando jogam a semi-eslava merana, que as brancas conseguem um excelente centro aqui na posição. E se as negras não fizerem o lance preciso, lances precisos daqui para frente, vão se complicar. Então, qual é o lance preciso da posição, Rafael? É o lance jogado aqui pelo Anand, tá? Então vamos aprender com eles aqui. O Anand faz o lance C5, que é o lance aí libertador, é o lance que o jogador de Merano precisa jogar aí partindo para um contra-ataque, porque as brancas estão ameaçando E5, tá? Então o ponto é esse, C5 visa capturar em D4 se as brancas jogarem E5, e é exatamente o que acontece aí na partida. Então depois de C5, E5 atacando o cavalo, e agora C captura aqui em D4 também atacando o cavalo aqui do Kramnik, né? E o Kramnik tem algumas opções aqui. Tá? Tem cavalo E4, tem cavalo E2 e tem cavalo toma aqui em B5, né? Entregando aí o cavalo já que vai também estar ameaçando o cavalo aqui do Anand, né? Então existem essas três linhas. Provavelmente cavalo E4 permite aqui as negras ficarem muito bem. Depois de cavalo D5, o roque, bispo B7, as negras desenvolveram bem e igualaram a posição sem muita dificuldade. A mesma coisa acontece aqui. Se depois de C toma D4 fosse jogado um lance como cavalo E2, poderia seguir com cavalo D5, cavalo de E tomando aqui em D4, bispo B7, roque e bispo E7. As pretas também conseguiram igualar e tem aí um excelente desenvolvimento e uma ótima partida, mas então, por isso que o Kramnik vai para essa linha com cavalo toma B5, a maninha mais agressiva, uma possibilidade de tentar ficar melhor aí na abertura. Cavalo toma B5 e a partida segue com A toma B5, e agora E toma em F6. E aqui o Anand tem que escolher se ele vai capturar com o cavalo ou com o peão. Capturar com o cavalo não é muito bom, por conta de bispo toma B5, cheque, e as brancas vão ter
dois peões perigosos aqui nas colunas A e B, né? Bispo D7 cobre, bispo toma, dama toma, dama toma D4. Eu acredito que as negras não consigam ter muita ambição de vencer numa posição como essa. Com muito suor, podem tentar conseguir um empate aí, né? Mas, por isso que depois então de A toma aqui em B5, por isso que o Anand não jogou... desculpe, gente. Por isso que depois de E toma em F6, o Anand não capturou de cavalo. E ele vai para a linha, então, que também permite as negras lutarem por uma vitória com G toma em F6. A gente tem uma posição bem desequilibrada aqui no tabuleiro, bem assimétrica, bem com chances aí para os dois lados. A partida segue agora com o Roque. Rafael, por que não tomou aqui o peão em B5? Porque aí perde o bispo. Tá? Então, cheia das armadilhas a abertura Merano. Aqui, dama A5, cheque, né? Capturando aqui o bispo na sequência. Por isso que, então, depois de G toma em F6, Roque. A partida segue com dama B6 e nisso o Anand vai tentando segurar a sua vantagem de peão, né? Então, defendendo os seus peões aí e ficando garantindo um peão a mais aí para as negras. Depois de dama E2, atacando agora também aqui em B5, bispo B7. Aqui o Anand faz a coisa certa, ao invés de querer se defendendo aí em B5, ele vai desenvolvendo peça. E esse bispo aqui, diga-se de passagem, é um monstro nesse tabuleiro, nessa excelente diagonal, visando aqui um ataque direto ao rei. Posição difícil aqui para o Kramnik. Bispo toma B5, recuperando então o seu peão. E agora bispo D6, o Anand continua desenvolvendo peça. Ô, Rafael, pera aí, volta aí, porque eu acho que o Anand comeu bola, né? Tinha bispo toma aqui e depois de dama toma tá caindo aqui em B5. Cuidado, porque depois tá caindo aqui em A8. Vamos lá. Se tomasse aqui em F3 com ideias de desviar aqui a dama defensora de B5, não daria para capturar porque tá caindo aqui em A8, tá bom? Então é por isso aqui que depois de bispo toma em B5, o Anand não foi para essa linha com bispo toma em F3 e foi desenvolvendo mais peça, fez a coisa certa. Bispo aqui em D6, completando aí o desenvolvimento. Já deu para perceber que o rei do Anand vai ficar aí no centro do tabuleiro, ele vai usar essa coluna G para torre, o rei vai ficar bem onde está aí. A partida segue com torre D1, fazendo pressão aqui no ponto de D4 e agora torre G8. O Anand já começa um ataque feroz aí na ala do rei, posição difícil aqui para o Kramnik. Não dá tempo dele tentar fazer um lance aqui como cavalo toma aqui em D4, porque tá abrindo aqui tudo, né? Vai ser um ataque feroz aqui ao rei. Então, aqui o Kramnik tem que fazer alguma coisa, ele faz o lance G3 e esse lance defende a questão de G2, mas abre, né? Enfraquece bastante aqui a casa de F3, enfraquece bastante as casas claras aqui ao redor do rei, e esse bispo agora vale mais do que ele já estava valendo, né? Esse bispo é um monstro na posição. A partida segue com torre G4 e aqui o Anand começa a complicar bem a posição, bem o estilo indiano de xadrez, indiano, chinês, eles vão complicando tudo. E aqui então, enfim, essa torre está defendendo o ponto de D4, mas é um lance bem tático, porque ele provoca aqui as brancas, coloca a torre com possibilidades de uma torre desprotegida aí em G4, com possibilidades de ataque descoberto, né? Então o Anand ele parte para a provocação aí na partida. E agora é muito difícil de achar um lance aqui de brancas, né? Como eu falei, uma posição extremamente complexa. Talvez aqui um lance como cavalo D2 pudesse ser um lance mais preciso, mas é muito difícil avaliar. E o Kramnik ele vai para uma ideia muito interessante nessa posição. Ele pensa fora da caixa e faz esse lance aqui, bispo em F4. Rafael, esse lance pendura a peça, porque agora bispo toma em F4, que foi o lance jogado, e não dá para recuperar, porque agora o peão está cravado. Por que que o Kramnik fez isso? Porque ele tem uma ideia fantástica nessa posição. Ele continua agora com cavalo toma aqui em D4. Então ele fez isso para bloquear aqui a defesa do peão de D4. O bispo ficou bloqueando aqui. Pô, mas vale tudo isso? Valeu a pena por um peão? Valeu, porque agora a dama está atacando aqui a torre, é um ataque descoberto. A partida segue com H5, o Anand defende. E agora mais uma porrada aqui do Kramnik com cavalo toma em E6. Abrindo mais um ataque aqui em D7. Esse cavalo está atacando o bispo. Ele precisa ser capturado. Então F toma em E6 e agora torre toma em D7. Ameaçando todo tipo de cheque descoberto aqui na posição. E então o Anand tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Rei F8.
E aqui a gente tem uma posição interessante. O Kramnik tá com uma peça a menos, tá com um bispo a menos na posição, mas esse rei aqui do Anand tá bastante exposto. E o Kramnik então continua seu ataque aqui com o lance dama d3. E é uma posição que continua sendo muito complicado se defender aqui de negras, né? O Kramnik tá com uma peça a menos, mas o Anand tem que se defender aqui de forma precisa. E ele vai para o lance correto aqui, com torre aqui em G7, tentando aliviar, trocar peça, dar uma aliviada aí no ataque, né? Pô, Rafael, não dava para jogar um lance assim como o bispo C8 para tentar expulsar a torre e tudo mais? Aqui as brancas ficariam muito bem depois de torre H7, com um ataque feroz aqui. Por exemplo, rei G8, torre E7, torre G7, torre E8 cheque, rei F7, torre toma C8, seria uma sequência matadora aqui para as brancas. Depois de torre toma C8, dama D7 e vai recuperar a peça. Depois de rei G6, primeiro bispo D3 com cheque, F5 e dama toma C8. A gente tem uma posição melhor para as brancas, né? Por conta do rei exposto, alguns peões a mais. Esses peões vão ser perigosos e o bispo está atacado, vai ter que perder alguns tempos. Então seria uma posição vantajosa aqui para as brancas. Então, por isso que é perigosa a posição. Dama D3, por isso que não dá para jogar bispo C8, tá? Posição bastante perigosa e o Anand encontra o lance correto aqui. Torre G7, tentando trocar tudo. Ah, Rafael, volta aí que tem mais um lance muito legal aqui. Bispo toma em G3 com um ataque aqui. É verdade, teria mesmo. E seria bastante interessante. Levaria provavelmente a um jogo equilibrado aqui. Com bispo toma G3, H toma em G3 e H4. Então aqui devolvendo a peça e partindo para um ataque muito forte. O Anand poderia ter jogado isso. Mas aqui depois de dama D6, forçando aí a troca de damas. Dama toma, torre toma, bispo D5, protegendo aqui o peão e atacando em A2, a gente teria uma posição equilibrada, provavelmente tendendo aí ao empate, haveria muitas trocas aí daqui a pouco. Então o Anand vai para uma outra linha aqui, com torre G7, um lance perfeitamente bem feito aí na posição. A partida seguiu com torre toma G7, rei toma G7 e agora peão toma aqui em F4. O Kramnik conseguiu recuperar sua peça, né, que ele sacrificou, e agora ainda tem 2 peões a mais. Então o Kramnik está vencendo, não necessariamente, por conta do rei exposto desse bispo monstro e do ataque que vai poder surgir quando a torre vier para a coluna G. Ah, então o Kramnik está perdendo. Também não é bem assim, né? O rei do Anand também está exposto, as peças do Kramnik também vão poder jogar. Então a gente tem aí uma partida onde tudo pode acontecer, com chances aí para os dois lados. A partida segue com torre D8 atacando a dama, dama aqui em E2, batendo no peão, rei H6 com 2 propósitos, defende H5 e libera a coluna G para a torre, rei F1 saindo já desse corredor de tiroteio aí que é a coluna G, torre G8 e agora A4, protegendo o bispo, já expandindo com seu peão passado e liberando a dama, para não ficar escrava defendendo aqui o bispo toda hora. A partida segue com bispo G2 cheque, rei E1 e agora bispo H3. A grande ameaça aqui do Anand é torre G1 com cheque, ganhando essa torre de A1 na sequência. Posição perigosa aqui para o Kramnik. Ele tem que fazer alguma coisa, ele defende a torre dele com torre A3 e ao mesmo tempo ataca aqui o bispo do Anand. Que partida, pessoal, que partida! Torre G1 cheque, rei D2 e agora dama D4. O Anand, que estava recebendo um sufoco até então, começa a colocar aqui o rei do Kramnik numa posição exposta, numa posição perigosa. As peças vão ganhando coordenação pouco a pouco e o Kramnik tá com problemas aqui na posição. Rei C2 e agora bispo G4 atacando aí a dama e provocando aqui o lance F3 para defender a posição com um tempo aí sobre o bispo. Mas depois de F3 vem o lance aqui, bispo F5 cheque, bispo volta e aqui parece então que o Kramnik segurou tudo, mas a bomba do Anand, bispo H3, e esse lance é realmente uma bomba, porque ele segura aqui a casa G2 e a torre vai ganhar aí a dama. E não tem o que fazer, gente, não tem o que fazer, a posição é bem complicada, porque se tirar a dama, torre G2 vem do mesmo jeito, com cheque. E primeiro que não tem para onde tirar a dama, né? Não tem realmente aqui casa para essa dama. Ela tá pega aqui. Então, bom, poderia pensar aqui, talvez, ó, dama em E4. Mas aí viria a torre G2 e ó, quem tá caindo aqui na sequência. Um ataque fortíssimo, né? Se não de checkmate, também tá vindo dama G1. Então é uma posição difícil de se defender aqui.
o Kramnik vai para a ideia, então, de, quem sabe, passar esse peão na correria, né? Então, vamos lá. A5 jogada aqui pelo Kramnik, torre G2 pelo Anand, A6. É interessante aqui, o Kramnik vai tentando um contra-jogo aqui na coluna A. Torre toma em E2 com cheque, bispo toma em E2, bispo F5 cheque. O Anand tem que fazer alguma coisa em relação a esse peão passado, ele vai tentando melhorar aí a posição das peças, criando algumas possibilidades de ataque aqui no rei. Rei B3, dama em E3 com cheque, rei A2, dama toma em E2 e agora A7. Será que o Kramnik vai conseguir alguma coisa? Ele tá sem uma dama aí no tabuleiro, mas tem um peão na sétima, posição perigosa. Mas a questão aqui é o rei exposto. Depois de dama C4, cheque pelo Anand, rei A1, dama F1 cheque, rei A2 e bispo B1, o Anand, o Kramnik abandona aí a partida, né? A posição vencedora aqui pro Anand. Que partida, senhores, que partida, né? Aqui, bom, enfim, não dá para jogar rei A1, senão vai levar bispo C2 com sequência de checkmate, por exemplo, sequência forçada aqui, né? Então isso aqui venceria imediatamente. E se jogasse aqui um lance como rei B3, então, para não levar checkmate, viria dama B5, viria uma sequência de cheques agora, visando aí colocar o rei numa posição mais exposta e começar a coletar material aí, por exemplo, rei C3, dama C5 cheque, rei D2, dama C2 cheque, rei E3, dama C1 cheque, rei D4, dama toma B2 com cheque, e aí vai cair a torre, né? Porque mesmo que cubra agora com torre C3, viria dama D2 aqui com cheque, rei C4, bispo A2 com cheque, rei B4 e dama B2, não dá mais para proteger a torre, rei A4, dama toma C3, mas aí as brancas fariam dama e teriam um contra-ataque fantástico, não daria tempo, né? Porque depois aqui de A8 para dama viria dama B3 com cheque, seguido de dama 3, né? O rei só teria aqui a casa dama 5 e aí dama 3 cheque, ganhando a dama aqui na sequência. Então por isso que, claro que ninguém precisou enxergar tão longe, né? Tantos lances depois para perceber que aqui depois de bispo B1 a partida tá perdida, né? Só pelo fato do rei estar exposto e aí vai sofrer aí uma série de ataques. Por isso que aqui o Kramnik abandonou aí a partida. E com isso o Anand sai na frente aí no match, né? Um match aí valendo o título mundial, terceira rodada. O Anand já dá um tom aí de que esse match não vai ser fácil pro Kramnik. E ele tá querendo convencer aí o mundo de que realmente o título que ele ganhou no ano anterior, em 2007, realmente tá valendo, né? Mas a gente quer ver mesmo se tá valendo ou não, por isso que a gente segue com a nossa playlist aí da Saga dos Campeões do Mundo de Labor do Nea Magnus Carlsen, com mais partidas do match de 2008 entre Kramnik e Anand. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!